Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal Divulgo Humanas. Estamos aqui hoje com o professor de filosofia Maurício Abdala. O professor Maurício Abdala é formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Possui mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, é isso? E doutorado também em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é professor no Departamento de Filosofia dessa mesma universidade e trabalha aí com ciência e educação, né? Um olhar filosófico para essas duas áreas. Professor, uma das primeiras coisas que eu gostaria de pensar, assim, quando a gente fala de ciência e educação, é o lugar que essas duas áreas ocupam hoje em dia, né? Porque se a gente para pensar, nós vivemos num momento em que há severos cortes, tanto a ciência quanto a educação, mas eu gostaria de perguntar se essas áreas, tanto a ciência e a educação, se elas já foram prioridades no Brasil. Porque mesmo durante o governo Dilma, por exemplo, nós víamos cortes, por exemplo, nós tínhamos greves na universidade, não eram à toa que essas greves existiam. Então, em primeiro lugar, como que a gente pode olhar, justificar esses cortes ou explicar esses cortes hoje, e se anteriormente essas áreas eram prioridades para o governo brasileiro? Então, olá, Alessandro, olá os ouvintes, os espectadores do programa. Essa relação da ciência e educação como prioridade de governos, ela, na verdade, no Brasil, nunca teve uma relação muito boa, né? Nunca teve um atendimento devido. Mas há uma questão que não é simplesmente política. Você fez menção a governos, né? E mencionou explicitamente o governo Dilma, mas é preciso a gente perceber que há por trás da política, até para a gente entender a política relacionada à educação e à ciência, é entender o quadro econômico. A pressão maior com relação à educação e à política, perdão, a educação e a ciência, infelizmente, ela está determinada pelos valores de mercado, pela lógica do mercado. Então, você viu, por exemplo, nos 13 anos de governos, né, de centro-esquerda, né, capitaneado pelo PT, numa ampla aliança que foi feita, houve, pelo menos no período do governo Lula, um investimento maior em educação, nas universidades, abertura de universidades e tal, mas foi um período também de vacas gordas, né? Um período em que estava havendo maior produção, estava havendo maior dinheiro circulando, e aí os agentes de mercado eles permitem que se use o orçamento público para investir em áreas que são prioritárias, e os governos optam por uma área social, uma área desenvolvimentista, o atendimento à pobreza. Isso é questão mais política, mas quando tem o dinheiro. Quando entra numa crise, como foi o caso em que a crise mundial bateu aqui no Brasil, houve pressão do mercado para que se reservasse os recursos do orçamento para remunerar o capital especulativo investido no Estado. E aí, para isso, para se priorizar no orçamento a remuneração do capital especulativo, há uma pressão para que se retire dinheiro de tudo quanto é área social, e dentre elas a educação, né? A redução dos investimentos na universidade, que a gente foi vendo principalmente no final do mandato da presidente Dilma, e no início do seu mandato, que acabou não acontecendo, do seu segundo mandato, que acabou não acontecendo, era uma pressão forte do mercado para que todo o dinheiro do orçamento fosse reservado a isso. Então, infelizmente, educação e ciência, eles estão submetidos numa sociedade capitalista, principalmente quanto mais o liberalismo, a ideologia liberal avança, eles estão totalmente submetidos a essa lógica do mercado. Então, ele vai ser prioridade quando se torna uma necessidade do mercado, e acaba não sendo quando não é uma necessidade do mercado. A própria configuração do que é ciência, do que é educação, ela também sofre isso. Por exemplo, hoje se fala de falta de recursos para pesquisa na universidade. De fato tem. Mas falta recursos públicos, porque a iniciativa privada é muito esperta. Ela investe dinheiro por meio de convênios, por meio de financiamento de laboratórios, projetos da universidade, e tem o retorno. Então, para elas não está faltando ciência porque elas têm dinheiro. Agora, é triste o quadro que a gente vive quando você precisa depender da iniciativa privada para financiar a pesquisa, porque a gente sabe que ela não vai financiar a pesquisa pela pesquisa.
Então, por exemplo, vai ser muito difícil uma empresa como a Vale, como a ArcelorMittal, como a Fibria, investir num projeto de pesquisa no campo da filosofia ou das ciências sociais quando não há interesse dela, né, nessa questão. No entanto, elas vão ter muito interesse em financiar a ciência que serve a ela. Uma pesquisa como fazer o eucalipto se tornar mais produtivo, como você, por exemplo, falsificar ou maquiar os problemas do pó preto no ar. Para isso, elas investem recursos vultosos na universidade. E investem em educação também sempre que é interesse. E para se ter um maior volume de recursos públicos na educação, é preciso que os governos tenham como meta não o atendimento da estabilidade econômica, mas um desenvolvimento social. E isso é difícil, porque a pressão dos agentes econômicos é muito forte. E, infelizmente, a sociedade, aí entra um problema também da educação, criando um círculo vicioso, não é educada para ver crescimento do país como crescimento humano, como crescimento social. Então, aí você tem uma sociedade que fica batendo palma quando o PIB aumentou, ou quando o risco Brasil reduziu, quando os investimentos são altos, quando as empresas são privatizadas, mas não se preocupa com os milhões de desempregados e com os milhões de pessoas que estão sem acesso à educação e saúde. Isso é fruto também da nossa concepção, da maneira como nós somos formados para entender a sociedade. Então é um problema que cria, né? Ele vai se retroalimentando. Né? Quanto menos se investe numa educação crítica, menos você tem cidadãos cobrando uma educação de qualidade que eles atendam. Né? E quanto menos cidadãos cobrando, menos investimentos você vai ter nessa educação crítica e assim por diante. Então esse é o grande nó. É a vinculação do desenvolvimento da ciência e da educação com os interesses do mercado, que isso é típico de uma sociedade que adota como doutrina política e econômica o neoliberalismo, como é o caso da nossa. Né? E seria, então, possível escapar dessa lógica de mercado dentro de uma democracia burguesa? Ou, para escapar dessa lógica, é preciso ter uma perspectiva revolucionária? Olha, é uma boa questão que você coloca, e aí ela demanda uma série de ajustes nos nossos conceitos. Quando você fala assim, é possível sair disso? Se a pergunta é possível sair disso amanhã? É possível sair disso num prazo de 1 ano? É possível sair disso num prazo de 3 anos? É possível sair disso num governo? Aí a minha resposta seria não, possível sair não. Né? Agora, é possível sair um dia disso? Do ponto de vista sobre o aspecto histórico do país, eu falo, é plenamente possível, desejável, inclusive. Mas aí é preciso o seguinte, que é preciso, primeiro, assumir essa possibilidade e pensar a gestão do Estado visando essa possibilidade. Não dizer assim, olha, não é possível mudar em 4 anos, então não vamos fazer nada para mudar. Mas é possível ir criando as condições para que essa lógica não seja que se estabeleça. Inclusive, o Brasil começou, desde 2002, com o início do governo Lula, houve uma tentativa de sair disso, mas uma falta de ousadia e de coragem de enfrentar esses agentes econômicos. Você pode dizer, olha, esses governos mais progressistas se renderam às exigências do mercado. E, de fato, agora, o problema é o seguinte, quando você não rende, você tem pressões de todos os lados, principalmente da mídia brasileira, que é um oligopólio de 6 famílias. E ela controla, de fato, a consciência social. Então, você vai romper com a mídia. Você vai ter uma mídia toda de oposição. Você vai romper com muitos formadores de opinião, que a classe média brasileira é uma classe média meio... Ela luta contra si mesma. Né? Ela se acha... Quando há políticas que favorecem a classe média, ela própria é contra. Vou dar um exemplozinho aqui como um parêntese. Por exemplo, um dono de uma loja de material de construção média que, quando o pobre tem mais benefício, um salário melhor, ou benefícios sociais, ou facilidades para a construção, ele vai lucrar com isso. Então, ele deveria ser a favor da transferência de renda, porque essa transferência de renda, quando o dinheiro vai para o pobre compra material junto com ele, vai comprar um cimento para melhorar a casa, vai comprar um tijolo, vai comprar uma fiação para colocar na casa dele, vai comprar arroz, vai comprar feijão. E quando o dinheiro vai para a mão dos ricos, esse dinheiro vai para investir em ações para render, só dinheiro render dinheiro. Aí você vai ver o dono da loja de material de construção ou o dono de uma padaria é contra a política social. É a classe média suicida. Então, iria ter oposição também dessa classe média. Um governo que tentasse fazer isso
teria que ter um apoio forte da população, uma base social bem montada. Só que essa base social você não vai ter via os meios de comunicação tradicional. Seria necessário democratizar os meios de comunicação, investir numa formação política de base para criar uma base social consciente para sustentar essas transformações, para evitar um golpe, né? Porque aconteceu em 2016. Tá? Se mudou o governo, assim, a população elegeu um, se mudou o governo de uma hora para outra e a população, né, não se revoltou. Coisa que não consegue na Venezuela, coisa que não consegue em Cuba. Estão tentando há muito tempo, mas você tem uma população ali, uma ampla base popular que segura esses governos. Então seria necessário também construir isso aqui. Você não tem isso hoje, então seria necessário investir numa educação mais crítica, investir naqueles beneficiários dos programas sociais também fossem beneficiários de uma consciência social crítica. Então, isso seria um processo histórico. Então, a pergunta, é possível transformar isso em curto espaço de tempo? Não, porque demanda uma série de coisas, mas é possível, num período médio ou num período longo, você transformar, mas para isso tem que criar essas condições. Então, aí você fala, ou é preciso um processo revolucionário. Esse seria o processo revolucionário, criar condições para que a população comece a dar os rumos, né? Porque a revolução é isso, o povo passar a dirigir os seus destinos, né? E quando o povo começa a dirigir os seus destinos e assume as rédeas do poder, você pode dizer que esse processo revolucionário ocorreu, mas ele ocorre com a preparação histórica. Então é preciso isso, mas não vai um levante de uma hora para outra, né, que vai transformar e conduzir o país a ser um país que invista de fato na ciência e na educação em favor do povo. É preciso um processo de preparação e essa revolução histórica, que é bem possível que aconteça. Entendo. E pensando nesse aspecto, como fazer essa democratização, por exemplo, dos meios de comunicação, como você falou, sem que isso passe por algum tipo de espécie de controle rígido do governo federal da mídia, de forma que soasse como uma espécie de censura, por exemplo? Bom, é bom que a gente entenda que a regulamentação dos meios de comunicação é a regulamentação de uma concessão que é do Estado. Tanto quanto, por exemplo, você vai explorar o transporte público. Então, o Estado coloca regras para a exploração dessa concessão, porque é um dever do Estado, ele passa para a iniciativa privada. Então, tem regras, é regulamentado o transporte público. Assim como a educação, que é também dever do Estado, a iniciativa privada pode ter as suas escolas, mas é regulamentada por uma série de legislação, tem a LDB, tem as normas do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual de Educação, assim também a saúde. A saúde, ela pode ser privada, mas tem uma série de regras que é preciso seguir, regulamenta. Agora, quando se trata de comunicação, que é também uma concessão pública, não tem um conjunto de regras que regulamente esse setor. Então, a primeira coisa é se criar um conjunto de regras que regulamente a exploração privada desse setor, que impeça, por exemplo, o que no Brasil tem, que é o monopólio primeiro, o oligopólio de 6 famílias e a possibilidade, por exemplo, de uma só empresa ter rádio, jornal, televisão, revista e controlar um amplo conjunto de meios com nomes distintos, mas ali você tem um monopólio informacional. Não é só um monopólio empresarial, você tem um monopólio opinativo, você tem um monopólio editorial. E isso você impede que outros setores atuem nesse campo. Porque quando os monopólios se tornam fortes, né, os oligopólios se tornam fortes, vão quebrando sempre os negócios menores. Então, outros países determinaram, por exemplo, que até um percentual você pode ter nesse campo da comunicação, que um determinado percentual tem que ser utilizado por igrejas, por movimentos sociais, entidades da sociedade civil. Então, você teria uma gama de opções para você chegar a falar um canal de qualidade que defende lá certas ideias. E um outro canal de qualidade, com entretenimento, com informação, que pudesse dar ao espectador ou consumidor de informação a possibilidade de pesar as notícias. Hoje o que tem é o seguinte, você tem um conjunto pequeno de canais de televisão que ao mesmo tempo controlam revistas, que ao mesmo tempo controlam rádios, que ao mesmo tempo tem jornais, e há uma certa unidade de opinião, um pensamento único que circula, e poucos... canal de televisão você não tem nenhum, mas poucas rádios alternativas e poucas revistas alternativas.
que fica fazendo das tripas coração para poder se manter. Então, a democratização do meio de comunicação significa uma democratização da possibilidade de você se comunicar com a população, com o seu próprio povo, que isso hoje está na mão de empresas privadas fortíssimas com atuação no setor empresarial. Então, por exemplo, a Rede Bandeirantes, os donos da Bandeirantes, eles são também os grandes proprietários do mercado imobiliário de São Paulo. Então, por exemplo, uma notícia sobre o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ela vai ter só uma versão, a versão dos proprietários dos imóveis de São Paulo. A Globo é a grande investidora no agronegócio. Obviamente, uma reportagem sobre o MST, o Movimento Sem Terra, vai ter só o viés dos proprietários das terras, dos grandes fazendeiros. Onde que a população teria a possibilidade de se informar, ouvindo, por exemplo, a opinião dos trabalhadores organizados, a opinião desses movimentos, porque você tem, inclusive, os comentaristas têm uma única ideia. Então, quando se fala de censura, a censura existe hoje. Né? É um debate bem equivocado, porque as pessoas falam regulamentação do meio de comunicação seria censura. Não, a censura é não ter isso, porque a possibilidade de expressar uma visão não liberal e diferente da Globo, para dar um exemplo, de uma grande empresa, ela inexiste, mesmo para os seus profissionais. Por exemplo, se um jornalista da Globo quiser expressar, um comentarista da Globo quiser expressar uma opinião contrária ao seu veículo, ele não pode. E essa opinião vai ser expressa onde? No YouTube, num canal, mas são canais que têm uma restrição muito grande de espectadores. A democratização seria ter canais de televisões possíveis que não estabelecessem essa censura, que impedisse essa censura, que pudesse colocar professores, especialistas de diversas matizes ideológicos para poder falar sobre os temas da conjuntura, da realidade, não simplesmente, né, só aquela opinião fechada de Mira Leitão, de Sardenberg, de Merval Pereira. São opiniões muito fechadas e únicas. Então, hoje é que você tem censura. A democratização seria exatamente o contrário disso. Interessante isso, principalmente pensando pelo aspecto de como, de fato, todos esses setores estão pautados pelo capital, né? Como você falou, a Globo tem um grande interesse e um grande investimento no agronegócio, então não tem como ter uma opinião que prejudicasse os grandes donos de terra do Brasil. Agora, uma questão que digamos assim, tem uma possibilidade emancipatória aí, talvez. Você mencionou o YouTube, que também faz parte do Google, né? Mas as redes sociais, ao menos quando elas estavam começando a ser mais difundidas, elas apareciam como uma espécie de alternativa a essa mídia tradicional. Qual é o lugar que as redes sociais ocupam, então, nesse debate sobre a informação, sobre as possibilidades das pessoas terem veículos diferentes, digamos? Uhum. Bom, como o nome diz, as redes sociais, elas são mídias, né? E mídia significa meio, né? Do latim significa meio. Meio é instrumento, exatamente o que a palavra diz, é o meio pelo qual você transmite uma mensagem. Então, houve no começo das redes sociais uma confusão muito grande, que achava que ela seria uma espécie de uma expressão social por si mesma, e não um meio. Então, que as redes sociais estariam modificando a nossa maneira de ser, modificando a nossa maneira de organizar a sociedade, elas poderiam ser a grande revolução, elas poderiam trazer, usava o exemplo, aquelas manifestações, entre aspas, espontâneas, né, de 2013, mas as redes sociais são meios. Claro, elas modificam a maneira como a gente se comunica, elas modificam a maneira como a gente se informa, mas ela não modifica a sociedade naquilo que ela pensa, ou seja, ela não modifica a subjetividade social por si mesma. As manifestações de 2013 foram manifestações espontâneas em termos, porque a ideia de para onde direcionar o protesto era dada pelos meios de comunicação. O antipetismo que foi criado, né, nesse período, e não só o antipetismo, isso não veio das redes sociais. A origem não foi das redes sociais. O espalhamento pode ter sido, mas a origem estava nas constantes matérias
dos meios de comunicação tradicionais, que falava de corrupção, que exclusivizava a corrupção dentro de um só partido, que transformava certos casos que em outros momentos não era escândalo, era até abafado, em grandes escândalos. Isso vai se reproduzindo nas redes sociais. Então, dizer assim, hoje o povo consegue ter informação, de fato consegue, mas como fazer para que as pessoas procurem e usem a internet de maneira a ter uma informação crítica? Tá? Isso não é dado pelo próprio meio. Isso precisa de uma modificação no comportamento social. Você acreditar num meme, né, não depende do meme, depende de como você se relaciona com o meio de informação. Tá? Isso eu tenho refletido muito, de que, por exemplo, as pessoas acham o seguinte, vamos usar, se a gente conseguir usar o WhatsApp da maneira como a extrema-direita usa, nós vamos conseguir competir pelas consciências. Primeiro que nós não vamos conseguir usar nunca. Primeiro, eu estou dizendo quem? Aqueles que ainda acreditam nos pilares, nos valores básicos da civilização, da civilização moderna, aqueles que acreditam em emancipação, aqueles que acreditam não só nas bandeiras liberais, mas também em bandeiras mais avançadas que as liberais. Quando eu digo bandeiras liberais, eu estou dizendo coisas que a gente acha que passou a ser coisa de esquerda nessa mentalidade, como igualdade de gênero, tolerância religiosa, igualdade racial. São bandeiras levantadas desde o início da civilização moderna pelos burgueses revolucionários, não são nem bandeiras de esquerda, né? Então, aqueles que ainda acreditam nisso e acreditem mais ainda, em coisas mais avançadas, não vão nunca conseguir usar. Primeiro, porque o modo de se usar essas redes de forma mais eficaz é por meio da mentira, por meio da informação superficial, por meio de memes que colocam a realidade de forma distorcida. Nós não conseguimos fazer isso. Distorcer a realidade é mais fácil do que esclarecer. Você criar um boato é muito mais fácil do que você desmontar esse boato. Você pode ver, por exemplo, você cria, você pega a imagem de um político, coloca uma frase e diz que ele falou isso. Isso espalha, né, de uma maneira viral. Aí vem os institutos de checagem, ou os consórcios de mídia que fazem a checagem, que diz, olha, é fake news, é falso, não sei o quê. Aí o pessoal acha, já foi desmentido, foi nada. Nas redes deles, eles dizem, esses grupos de checagem são todos de esquerda. Então a coisa se reproduz. Então não dá para fazer isso. No entanto, você tem uma parcela da população que não é suscetível a isso. Você vê a pessoa que ela foi formada ali numa associação de moradores, que é militante, que participa da organização do seu bairro, ou que participa de uma pastoral social, ou que frequentou uma universidade, teve possibilidade de ter acesso ao conhecimento crítico. Tem um setor social que não se engana por fake news. Não é setor social de elite, não é classe média, gente do povo mesmo, que tem a sua participação em organização. Então, o que é de verdade o grande problema? É o meio ou é a maneira como a população tem sido educada e formada, de maneira que ela acredite muito no meio e esse meio se torne eficaz? Então, eu não tenho muito ilusão com relação a que a internet por si própria vai resolver os problemas da comunicação, porque ainda hoje, né, é muito mais fácil a pessoa sentar na frente da televisão, receber informações ou abrir um WhatsApp, abrir uma rede social e ficar recebendo essas informações do que fazer as pessoas procurarem, pesquisarem. É muito difícil. Para fazer uma pessoa procurar e pesquisar, ela precisa ter tido algum tipo de formação que não vem do próprio meio. Seja na escola, seja pela educação popular, que é feita nos movimentos sociais, ou pela igreja, por algum lado. Né? Que aí sim ela vai se relacionar com o meio de maneira diferente. Então, no mesmo local, no mesmo distrito da cidade do interior, você vai ter uma pessoa com a mesma faixa de renda que vai olhar o WhatsApp e vai dizer, nossa, tem que acabar com a esquerda. E o outro vai pegar e vai olhar, isso aqui é fake news. O meio não é determinante, e sim a maneira como as pessoas lidam com esse meio. Professor, você mencionou algumas vezes a igreja como uma espécie de instituição que cumpriria um papel, talvez até de formação político-cultural, digamos assim. E eu vi, quando eu estava olhando o seu Lattes para vir aqui fazer essa conversa,
que você publicou em algumas revistas que têm aí algum vínculo, né, com instituições religiosas. Para você, qual que é o papel, então, dessas instituições, né, eclesiásticas na política? Porque o que eu vejo, em grande parte, por exemplo, da esquerda, é até uma forma de afastamento dessas religiões, né, tentando, digamos assim, se isolar delas. O que você acha dessa questão? Olha, quando você fala assim, qual o papel as igrejas teriam? Elas já tiveram, inclusive, né? As igrejas trabalham com o campo subjetivo, né? E um campo subjetivo que está além daquele do racional. Ela tem um poder imenso de fazer a pessoa não só perceber a realidade de uma forma, mas se apegar àquela crença de uma maneira superior à maneira como a gente se apega às ideias de forma racional. Então você tem na história das religiões, todas elas, por exemplo, você tem muito mais mártires nas religiões do que no mundo secular, né? Claro que você tem também no mundo secular pessoas que acreditaram tanto numa causa que deram a vida para ela. Então, mas é um apego que vai além do apego racional. E nisso, as igrejas tiveram, na história, um papel muito grande na formação dessa consciência, né? Seja para adequação ao sistema, mas também elas tiveram um papel muito grande no despertar de uma resistência ao sistema. O próprio nascimento do cristianismo, ele nasce inicialmente rompendo com a visão tradicional do judaísmo, né? E, por consequência, ela se expande questionando todos os valores do Império Romano e, por isso, era perseguido, né? O Império Romano não perseguia a religião, perseguia os judeus, crucificava os judeus que era contra o sistema. O cristianismo nasce assim, nasce como ameaça, ele é perseguido, nasce como uma contestação do sistema. É claro que depois a história vai, né, cooptando, mas, por exemplo, a revolução no Irã acontece também pelo apego ao islamismo e a crença de que o islamismo rejeitava a dominação dos Estados Unidos ali no Irã e o modo de ser americano ali no Irã. E também a teologia da libertação aqui na América Latina, ela teve uma contribuição na formação das consciências que tem resultados até hoje. Esses movimentos que a gente vê, grandes movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, o papel que a CUT teve no passado como Central Única dos Trabalhadores, como movimento sindical combativo, né? Mais no passado, hoje ela está menos combativa, mas tudo isso ele surge aqui, da ditadura militar, por meio da organização feita pela Igreja Católica e também muitos setores evangélicos participaram disso, de organizar a população para lutar contra o sistema. Então, você teve diversos movimentos formados assim. Se você estudar a Revolução Nicaragüense, você vai ver que ali a participação dos cristãos foi fundamental no sucesso da Revolução Sandinista. Então, o processo de organização social teve um papel muito grande da igreja. Tão grande que os estrategistas dos Estados Unidos perceberam esse risco e colocaram num documento da CIA, chamado Documento Santa Fé II, a necessidade de se combater o que eles chamam de marxismo dentro da igreja. Não era só da igreja, na educação, nos meios de comunicação, isso na década de 80. E, claro, viram que aí é no terreno estratégico, falaram, olha, vamos investir nisso, né? Vamos investir na universidade, porque entre aspas, eu vou botar entre aspas, embora eles não colocassem, né? Os marxistas estão dominando a universidade, estão dominando os meios de comunicação, estão dominando as igrejas. Na verdade, falava da Igreja Católica, né? Por meio da teologia da libertação. Viram o risco, né? E falaram, vamos atuar aí, vamos tomar esse campo que eles tomaram. Então, ela não só tem um papel fundamental, como já teve e desempenhou esse papel, todas elas, e pode desempenhar hoje. Olha a força que o bolsonarismo tem em função do controle das igrejas neopentecostais, né? Então, tem gente que você não consegue nem mostrando com dados, você não consegue mostrar que o governo Bolsonaro é responsável por mais de 400 mil mortes que podia ser evitado caso ele tivesse agilizado a compra de vacinas e não tivesse feito toda essa propaganda de cloroquina e vermectina para favorecer os empresários da indústria farmacêutica que financiaram e apoiaram ele. Você pode mostrar esses dados, mesmo que você mostre, mas essa coesão que conseguiu de apoio em função da utilização também do fundamentalismo religioso impede que as pessoas vejam a realidade. Então, é uma força muito grande.
né? E é tolo aquele que, por questão ideológica, diz: eu não vou usar isso porque eu não acredito. Seria a mesma coisa que eu falar assim: olha, eu não acredito na cultura popular, então eu vou rejeitá-la, vou dispensá-la. O que acontece? Aqueles que querem usar, acabam usando. E aí nós temos um país como nós temos hoje, né? Um país que tinha toda a condição de ter uma população organizada, lutando, foi pega por um certo fundamentalismo e acabou elegendo, não, uma figura como essa que nós temos no governo hoje, né? Que dispensa comentários aqui entre a gente. Nesse sentido, você acha que houve falhas, digamos assim, na esquerda, no próprio pensamento da esquerda, que nos trouxe a situação em que nós estamos, assim, além de, é claro, golpes dos setores do mercado, ataques imperialistas ao nosso país. Você acha que houve problemas também na esquerda que nos trouxeram a situação em que estamos hoje? Sim, claro. Tem duas tendências, que é achar o seguinte, que tudo é culpa do inimigo, nós fizemos tudo certo, e o inimigo sempre é o que é o responsável pela nossa derrota. Mas também há uma outra tendência extrema, que é o seguinte: achar que tudo que a gente fez está errado e a derrota é em função dos nossos erros, e agora é só ficar propagando novidades, e que o paradigma da modernidade não dá mais para a gente seguir, que as formas tradicionais de organização estão superadas, é o novidadismo, né? São dois extremos equivocados, porque nós temos que saber que nós estamos numa guerra, né? Não uma guerra bélica, mas numa guerra, uma disputa por quem, por exemplo, direciona o Estado, quem direciona o orçamento público, para quem vai monopolizar ou segurar o conjunto de direitos possível na sociedade. Então, a cada vez que o direito dos trabalhadores se ampliam, isso significa perdas para aqueles que querem lucrar explorando mais o trabalhador. Então, isso é muito óbvio, né? Não precisa de Marx, não precisa de conceitos para isso. A gente sabe o seguinte, que a cada vez que aumenta o custo do trabalhador, vai haver impacto no lucro daquele que explora o trabalho, né? E ele não pode repassar todos os custos para o preço, porque isso acaba tornando inviável o próprio comércio. Então, há uma disputa. É preciso que o trabalhador tenha cada vez menos direitos e mais ainda, que a natureza tenha cada vez menos direitos, porque também isso é um limitante, né? Quando você cria legislação ambiental, quando você coloca a natureza como um sujeito de direitos, é necessário que cada vez mais essas ideias sejam destruídas, que a gente não tenha consciência ecológica, que não defenda o direito dos trabalhadores e o direito da natureza. Então, é uma guerra. Nessa guerra, você tem os dois lados que faz movimentos. E esses movimentos têm que ser avaliados sob o aspecto estratégico. A gente tem acertos, o inimigo age em cima desses acertos, fazendo a sua avaliação, o inimigo tem acertos, a gente também age, tem que pensar a nossa ação baseado nesses acertos do inimigo e também nos erros, né, da mesma coisa. E nós tivemos muitos acertos na história, que é preciso considerar. Não pode achar assim, tudo que a esquerda fez, tudo que os movimentos sociais fizeram, foi errado, e agora, então, a grande novidade não é mais... A gente tem que largar os movimentos da maneira como existia, e agora é só coletivo, ou agora é só internet, agora é só redes sociais, né? Isso é uma avaliação absolutamente equivocada, porque tivemos sucesso, por exemplo, na organização do movimento sindical, tivemos sucesso na organização de movimentos de luta pela terra, tivemos sucesso na organização do movimento negro, dos diversos movimentos negros, tivemos sucesso na organização de movimento de mulheres, que não é coisa de novidade, né? Desde a década de 80 do Brasil que eles se organizam. O movimento de moradia teve grande sucesso, e tinha sucesso não só nas suas lutas, mas tinha sucesso na formação de seus militantes. As pessoas que entravam, por exemplo, no movimento sindical, ele não ia só fazer uma greve quando seu interesse quando seus direitos eram cortados ou quando tinha interesse, né, de reajuste salarial. Não era só isso. O movimento sindical combativo, ele fazia, além disso, ele tinha uma secretaria de formação que juntava os seus sindicalizados, ou no final de semana, ou no período de trabalho, fazia formação política, fazia conscientização política. Os movimentos sociais faziam isso também, e também tinha isso nas igrejas. A partir de um determinado momento, mais especificamente final da primeira metade da década de 90, houve uma sobrevalorização da disputa pelo Estado. Vamos disputar a eleição
e participar do Estado. Vamos disputar a eleição e ganhar mandato de vereadores, mandato de deputados, mandato de prefeito, até um dia chegar no governo da República e aí transformar a realidade. Ao priorizar isso, foi deixando de fazer esse trabalho de formação e de criação numa base social. Aí está o erro. O erro foi ter abandonado. E esse erro é o seguinte: o terreno das consciências é um território estratégico. Tanto quanto numa guerra, você acha que uma ilha é um território estratégico, porque conquistando aquela ilha, você tem o acesso à capital, e pode bombardear a capital e tomar a capital, ou tomando aquela ilha, você bloqueia o suprimento de alimento ou energia de determinado local. Então você sabe que aquela ilha é estratégica. Então aquela ilha, quando você toma, você tem que defender, porque o inimigo, quando perceber que você tomou uma ilha estratégica, ou um local estratégico, ele vai agir ali em cima. Os movimentos sociais conseguiram tomar uma ilha estratégica por meio da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, dos intelectuais críticos da universidade que percebiam a sua função de educador popular também, que ia até os movimentos, que discutia dentro da universidade formas de transformar a realidade, não só com um interesse conceitual ou para publicar artigos, né, para rechear o Lattes, mas como compromisso social mesmo. Isso aconteceu. E houve essa tomada dessa ilha estratégica, que nós vimos que na década de 80, final da década de 80, estava havendo uma ebulição social no Brasil, com os novos movimentos sociais, com o novo sindicalismo, que canalizou sobre o aspecto político na criação do PT, né, criando com todas essas forças. Então, virou uma força social muito grande, a ponto de, como eu falei, incomodar os Estados Unidos, incomodar os estrategistas dos Estados Unidos. E aí eles falaram, nós temos que tomar essa ilha estratégica. Isso é documento escrito, não é secreto. É o documento de Santa Fé 2 de 1988, redigido por estrategistas dos Estados Unidos, especialistas em política internacional, que ia orientar o presidente dos Estados Unidos. Vocês podem achar na internet esse documento. E que eles falam, nós temos que travar essa guerra aí. Aí aonde? Nas igrejas, nas escolas, nas universidades e nos meios de comunicação. Isso em 88. A década de 90 começa com o crescimento, o fortalecimento do neopentecostalismo católico e evangélico no nosso país, né? É a época dos padres cantores, da igreja, de um modelo de igreja desencarnado, né? É a época das igrejas neopentecostais terem todo o apoio para ir em tudo quanto é lugar do país. É o momento em que as ideologias, as teorias pós-modernas começam a ter sucesso na universidade. É o momento em que começa a falar que o marxismo está fora de moda, que a teoria crítica está fora de moda. É a hora que outros referenciais teóricos passam a ter hegemonia na universidade. É o período em que se cobra da universidade um produtivismo vazio e tira dos professores o compromisso social. A primeira geração que pegou isso era contra esse produtivismo, mas as gerações novas que foram entrando tinha nisso uma forma de se autovalorizar. Então, perderam essa capacidade crítica. Hoje tem professor que é da universidade e é tão exigido e acha que a meta da vida dele é ter uma quantidade enorme de artigos para poder colocar no Lattes e ter a sua pontuação e esquece que muitas vezes os impactos sociais de revistas de algumas áreas é quase nulo. Né? Eu não me arrisco a dizer, os impactos sociais são quase nulos. Nas áreas de humanas, o número de leitores de nossos artigos é ridiculamente pequeno. Né? Até uma live no YouTube é muito maior, né, do que o número de pessoas que acessam é muito maior do que os que leem os artigos. Então, mas só que aí ficaram presos nisso. Então, a partir disso, eles foram nessa ilha estratégica, ou nesse território estratégico, e ao mesmo tempo, onde é que está o erro da esquerda? Ter largado isso, ter priorizado a luta eleitoral e esquecido. Então, tomou um território estratégico e esqueceu de botar defesas. Esqueceu de garantir esse território estratégico. É aí o que foi acontecendo a partir dos anos 2000. Tá? Chegou a tomar a presidência da República, mas não pôde fazer uma transformação social. E mais ainda, sofreu um golpe em 2016, acabou a brincadeira, sem muita reação popular. E pior ainda, tá? Por via do voto popular, um fascista chegou ao poder, destruindo toda a nação, e nós estamos ainda sem perspectivas de futuro. Exatamente porque
o território estratégico foi abandonado e o inimigo tomou ele. Aí as pessoas estão sem rumo, né? Estão avaliando, acaba hoje sem saber o que fazer e acha que você, por exemplo, fazer uma postagem com impacto, pode, né, com impacto assim, de jogo de palavras, lacrei, né? E aí eu estou derrubando o governo. Mas aí não sabe o que fazer de fato, né? As forças de extrema-direita estão avançando, né? E mais, as forças de extrema-direita podem ser derrubadas. E volta o quê? As da direita. Estão com força total, né? O mercado não perdeu nessa história. Aí muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, a Globo está tão de esquerda, né? A Globo está batendo em Bolsonaro, a Globo está sendo contra as propostas de Bolsonaro. A Globo não é capaz de falar contra as propostas de Paulo Guedes. Ela não é capaz de falar contra a privatização dos Correios, contra a retirada de direitos trabalhistas, contra a reforma da Previdência. Pelo contrário, né? Então nós vamos sair da boca de um bicho feio para entrar na boca de outro bicho que quer comer a gente. Talvez não tão feio, mas quer devorar a gente também. Ou seja, a sociedade civil ela ainda está muito sem coesão organizativa para poder sair desse lodo que nós estamos. E nós vamos sair quando tiver uma educação crítica e quando as universidades começarem a pensar que o seu papel não é só ficar produzindo para si mesma, mas produzir, principalmente nas nossas áreas, né? A área que trabalha com cabeça, são ciências humanas e sociais, trabalha com cabeça, trabalha com subjetividade. Perceber que o nosso papel é dar uma formação de qualidade a essas subjetividades. Mesmo que a gente escreva um artigo extremamente complexo, ele tem que ter essa capacidade de nos fazer pensar o mundo. Não basta eu ficar escrevendo sobre um autor, sobre o que esse autor pensou, usar a memória, dizer, olha, fulano pensou isso, fulano pensou aquilo. É preciso que a gente fale o que nós pensamos acerca do nosso mundo, o que nós pensamos acerca da nossa realidade. Qual é o resultado dessa desvinculação? Enquanto na universidade estamos falando de pós-modernidade desde a década de 90, escrevendo 1 milhão de artigos sobre pós-modernismo e sobre pós-modernidade, teorias pós-modernas, quem assumiu o poder foram as ideias pré-modernas. O tiozinho do boteco que assumiu o poder. Né? Aquele cara que não tinha menor... Então, esse descompasso é muito grande. Nós vivemos no Brasil na pré-modernidade. Os valores da modernidade nunca se concretizaram. E aí você está na universidade falando em pós-modernidade e no poder, com o apoio de uma parcela da população, um apoio amplo de uma parcela da população, vivendo num período pré-republicano. Né? Ou seja, é uma monarquia no poder. Os filhos do presidente é quase os componentes da família real. Né? E o que é esse descompasso? O que é pós-modernidade se nós vivemos num mundo pré-moderno? Que discussão é essa? Né? Então, isso mostra esse descompasso, porque a gente ficou muito fechado na gente mesmo. Isso é uma crítica que a gente tem que fazer para superar, porque não adianta nada depois ficar reclamando, voltando ao início, falta de verba para as universidades. Por que está faltando verba para nossas pesquisas? Né? Problema econômico e político, volta naquilo que a gente falava no começo. Né? As coisas têm uma conexão. É interessante pensar nisso, né? Que realmente, apesar de ser difundido nos núcleos da extrema-direita, de que o marxismo reina nas universidades, se nós vamos observar de fato, o que é discutido são teorias pós-modernas, no geral, né? Que muitas delas se desvinculam de uma proposta de emancipação social. Isso tudo do ponto de vista das ciências humanas. E na questão das ciências naturais, como pensar num estudo das ciências naturais que seja, digamos assim, emancipatório, que fuja do mercado, né? Nesse sentido que você vinha falando. Esse é um assunto bem amplo e eu tenho refletido sobre isso, né? Não é criação minha, né? Toda a filosofia da ciência no século XX, uma das suas grandes descobertas foi a inexistência de uma neutralidade na ciência. Né? Eu digo descoberta mesmo, não é só uma proposição teórica, porque quando você consegue convencer logicamente e facticamente, né, empiricamente, de que isso é uma realidade, isso é uma descoberta, né? Ela trouxe para a gente isso. Que a ciência não é neutra. Não existe ciência neutra. Não existe nem a física, nem a biologia, ela não é neutra. Não é neutra nem na sua elaboração,
como também não é neutra na sua aplicação. Não é neutra nem no aspecto teórico, também não é neutra no seu aspecto aplicado. No aspecto teórico, vamos pegar, por exemplo, as ciências biológicas, e eu vou ter que ser bem resumido, com todo o risco de ser mal interpretado, né? Mas aí tem a bibliografia que eu posso indicar, etc. Mas, por exemplo, na própria elaboração da base teórica das ciências biológicas, você tem um naturalista, o Darwin, que dizia, ele próprio, na sua autobiografia e no próprio livro mais famoso dele, que é A Origem das Espécies, cujo nome é Sobre a Origem das Espécies por Seleção Natural, ou a sobrevivência, esqueci agora o nome completo, a sobrevivência das raças favorecidas, né? Em que ele diz que a ideia dele é a ideia do senhor Malthus, Thomas Malthus, aplicada à totalidade dos reinos animal e vegetal. Né? Então, o que o Darwin diz? Ele fala, eu peguei uma ideia social e apliquei à natureza. Isso não é nenhuma... Isso está lá, é ele que fala. Né? Que aplicou uma ideia social à natureza. Só que quando você aplica uma ideia social à natureza, você naturaliza as ideias sociais. Né? Então, da mesma maneira que na Idade Média, os intelectuais justificavam toda a estrutura da sociedade feudal por meio da cosmovisão aristotélica, que naturalizava aquela coisa de um lugar natural, etc., hoje se naturaliza certas relações humanas e econômicas por meio da ciência. Diz, olha, você pega, por exemplo, um livro do Richard Dawkins, que é o popstar das ciências biológicas, todo mundo acha que ele, por ser zoólogo, pode falar sobre tudo. Né? Ele diz o seguinte, num livro dele chamado Gênio Egoísta, ele fala assim, olha, eu mesmo não gostaria de viver numa sociedade determinada pelo egoísmo dos genes. No entanto, por mais que a gente não queira uma coisa, ela não deixa de ser verdade. Você se reparou que eu fiz uma citação literal, mas ele diz, olha, sociedade regida pelo egoísmo dos genes. Olha como ele salta de uma reflexão particular dele sobre os genes para uma reflexão sobre a organização social. Né? Então, ele faz uma sociologia disfarçada de uma biologia. Primeiro que ele atribui aos genes um aspecto humano, né? Um comportamento humano. O egoísmo não é coisa que você pode atribuir à matéria inanimada, desde que você compreenda que gene não é vida. Gene são informações dentro de uma macromolécula, que não tem vida nem nada. Né? Ele não tem como ser egoísta, né? Nem altruísta, nem nada. Mas certamente, se alguém escrevesse um livro chamado O Gene Amoroso, e dizer que os seres, ou toda a vida, ela se pauta na amorosidade dos genes. Ou você vai fazer uma teoria geológica chamada, dizendo que as pedras, as rochas possuem uma amorosidade e que as partículas pequenas das pedras se juntam e se sedimentam em função do amor que elas sentem uma pela outra. O pessoal ia rir. Por quê? Porque não é coisa que você atribui à ciência natural. No entanto, quando a pessoa atribui o egoísmo, e não é metáfora, algum aluno de biologia ou algum biólogo vai dizer, mas ele usa como metáfora. Não é. Não é. E aí a gente poderia até fazer um debate para mostrar que não é metáfora. Ele atribui como uma causa natural da evolução. Né? O egoísmo é um princípio, né? Que agora você não sabe de onde que vem, mas essa promiscuidade que acontece, ela é usada para legitimar o modelo social. Então, por que o capitalismo, o nosso modelo econômico, privilegia o egoísmo? Ele privilegia o individualismo? A gente pode dizer, olha, porque nós optamos por isso e da mesma forma que a gente optou por isso, a gente pode transformar. Aí vem entre aspas, ciência natural, que eu estou botando entre aspas, porque não é a ciência que fala, são cientistas. Não dá para mudar, porque os genes são egoístas. Então, por mais que você queira não ser, tá, é assim que a natureza estabelece. Então, é a competição, o individualismo. Então, jamais uma sociedade baseada na solidariedade, na cooperação, vai ser possível porque ela é antinatural. Então, no aspecto teórico, há reflexões possíveis. É adequado essa descrição da natureza? Se ela for adequada, tudo bem, não tem que se discutir. Mas o que hoje se vê é que ela é absolutamente inadequada. Isso dizem geneticistas, isso dizem microbiólogos, isso dizem bioquímicos. E olha, não é uma visão adequada para a natureza. A física, no século passado, quando percebeu que sua base teórica não estava adequada aos novos conhecimentos da natureza, o que ela fez? Passou por uma revolução.
Vamos agora falar de teoria da relatividade, mecânica quântica, e vamos deixar o eletromagnetismo de Maxwell e as leis do movimento de Newton para um campo da realidade. E partiram para outra. Nas ciências biológicas, há uma carga ideológica tão grande que mesmo as pesquisas mostrando que é preciso uma nova síntese teórica, há uma resistência, porque as ciências naturais, a base teórica das ciências biológicas, mais especificamente, elas dão um suporte naturalista para uma organização social. E se essa ordem social pede essa justificação, ela se torna uma coisa humana. Sendo uma coisa humana, a gente pode mudar. Para ser bem mais claro, Alessandro, e não deixar nenhuma dúvida, a burguesia, para tomar o poder e assumir a hegemonia da sociedade europeia e depois se lançar à conquista do mundo, ela teve que destruir a ordem feudal. A ordem feudal era uma ordem determinista, tanto quanto depois veio a ser a ordem capitalista, mas era uma ordem determinista e que era justificada pelo um naturalismo aristotélico. A ideia de Aristóteles sobre o mundo, ela legitimava a ordem social feudal. Então, quando alguém queria transformar o mundo, um burguês queria transformar o mundo, a ciência da época dizia não é possível, porque o universo é assim. Quando se começa a mostrar que o universo não era, houve uma reação de parte da classe dominante. Não foi a reação da religião, foi a reação da igreja, porque a igreja era a classe dominante junto com a nobreza. Tá? E aí essa reação veio de forma muito, muito violenta, né, por meio da Inquisição, porque sabia que, perdendo a justificação científica do feudalismo, se abria espaço para qualquer nova sociedade. Hoje, afastando no tempo e vindo para hoje, também se insiste muito numa certa base teórica das ciências biológicas, porque ela é justificativa do sistema capitalista. E as pessoas têm resistência em mudar. E nós tivemos o centenário de Einstein, e não teve muita festa. Teve uma coisa no departamento de física, né? Teve o bicentenário de Darwin, foi uma festa, você via Darwin de manhã, de tarde, de noite na televisão, você via camisas, Viva Darwin, etc. Porque há algo mais do que ciência aí. Né? Algo mais. Isso no plano da ciência teórica. No plano das ciências aplicadas nem se fala. Né? Hoje as ciências aplicadas foram sequestradas pela indústria. Isso que a gente fala hoje, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, na verdade, é a indústria, principalmente a indústria de biotecnologia, que sequestrou a ciência de ponta, que é a biotecnologia, tem dito. Então, não dá para fugir dessa discussão sequer nas ciências naturais, porque elas têm uma dimensão teórica e têm uma dimensão aplicada. Olha quanto da sociedade está precisando de ciência aplicada. Estamos com pouco tempo, mas eu vou dar um exemplo bem concreto. Um lavrador que fala assim, eu não quero usar veneno na minha lavoura. Não quero usar Roundup. Eu não quero usar esses agrotóxicos que matam a lagarta, mas mata também a mim, mata meus filhos, mata meu rio, mata as outras plantas, mata o consumidor. Aí ele fala, bom, eu não quero usar. Não basta ele não usar. Porque as lagartinhas vão lá comer o negócio dele, porque o mato vai crescer, vai deixar a produção dele comprometida. Ele precisa de pesquisa, ele precisa de ciência, ele precisa de conhecimento para dizer como plantar e ter um rendimento bom na produção, sem usar veneno, sem usar agrotóxico, sem usar Roundup, sem usar transgênico. Aí ele precisaria recorrer, sabe a quem? À universidade. Deveria ter, no campo das ciências aplicadas, um projeto de pesquisa ou laboratórios que servisse a esse lavrador. Mas ele não pode pagar. Então, era o Estado que deveria financiar. E os professores deviam procurar esse financiamento. Isso não está acontecendo. O que acontece é, as grandes empresas poluidoras, as grandes empresas de biotecnologia dão dinheiro e a universidade faz pesquisa para eles. Enquanto isso, o lavrador fala, olha, eu não posso deixar de usar o Roundup, porque senão minha produção não vai render. Isso e outras coisas, como os grupos, por exemplo, na área urbana, grupos de economia solidária que estão produzindo coisas que não têm o suporte da universidade. Não tem porque as pessoas acham que fazer ciência é só isso, é conseguir um dinheiro com a empresa, montar um laboratório, ter bolsa para os alunos, ter financiamento para publicação e assim vai. Então, não é só na área de ciências humanas que essa reflexão crítica tem que ser feita. E olhe que eu resumi a história aqui para não tomar muito tempo, né? Nós estamos num espaço limitado de tempo. Né?
Muito bem, professor. Acho que deu para abordar diversos assuntos e, ao mesmo tempo, aprofundar alguns debates. Uma pena que o tempo não permite o aprofundamento em um desses temas. Bom, muito bem. Então, caso haja alguma necessidade de aprofundamento em algum tema, você pode deixar um comentário aqui embaixo e eu posso repassar alguma dúvida, alguma coisa assim, para o professor, e talvez ele possa indicar alguma bibliografia, alguma coisa sobre isso. Então, professor, agradeço pela sua presença, foi um prazer, além de eu ter aprendido muito também. Muito obrigado. Obrigado, estou à disposição. Grande abraço.